Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Rei aqui. Mateus, capítulo 24. Aleluia, Jesus. Versículo 14. Louvando ao Senhor Jesus por mais essa oportunidade maravilhosa de estar em teu altar, ser instrumento em suas mãos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Somente até aí, irmãos. Há quantos anos foi escrita a palavra, né? E ele deixou assim escrito, que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. O Senhor Jesus perfeito, o Senhor Deus maravilhoso, que não faz acepção de pessoas, e disse que todos têm acesso à palavra. Todos teriam acesso à palavra da salvação. A palavra do Senhor, ela não tem nenhum outro propósito que seja maior do que a salvação. Debaixo disso existe transformação, existem bênçãos e uma série de outras coisas. Mas o Evangelho, ele tem que ter a transformação para ser alcançado o céu e existir a salvação. E aí eu fico pensando que nessa época aqui seria muito difícil, né, pregar o Evangelho a todas as criaturas, em todas as gentes, em todos os cantos. Porque como que as pessoas iriam, né, se locomover? Ia de cavalo, ia a pé, andando em desertos, em mares, nos barcos. Imagina o tamanho da dificuldade. Há alguns anos atrás, há não tão pouco tempo, 10, 20 anos, se acontecia alguma coisa lá na China, a gente demorava ainda uns 2 diazinhos para saber, um dia. Já teve a época de ser carta. Só que agora uma pessoa morreu ali na Europa, a gente fica sabendo aqui imediatamente. Hoje não existe mais limite, é tudo assim, na velocidade da luz. A informação está em todos os lugares, girando, girando. É TV, é internet, é tudo muito rápido, muito acessível. E essa é só mais uma das provas de que o fim está próximo. Então, nós nos preocupamos em servir ao Senhor, em nos santificar. Nós nos preocupamos em ter o alimento no nosso lar, de ter paz, de conseguir o nosso descanso. Nos preocupamos com a nossa casa, com a nossa igreja, com o nosso amigo, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho. Mas e o outro? Nós nos preocupamos com tantas coisas. Nós tentamos mostrar o amor do Senhor Jesus, às vezes, para aquele que mora debaixo do mesmo teto que nós, mas a gente não se preocupa com o outro. E por mais que sejamos exemplos aqui nessa terra, porque nós somos as cartas vivas do Senhor, as pessoas estão nos observando muito mais do que a qualquer outro, porque quando a gente ergue a mão e fala, eu sirvo ao Senhor Jesus, é um símbolo de perfeição. Todo mundo já regala os olhos, ela falou que é do Senhor Jesus, então vamos ficar atentos para ver se ela vai falhar ou não. E é assim. E nós ganhamos, às vezes, muitas pessoas por conta do nosso bom testemunho. Mas existem pessoas no nosso caminho que são pessoas difíceis. Eu creio que alguém já teve experiência aqui de tentar falar de Jesus com alguém e a pessoa, não vem com isso. Não quero saber disso, não. E a pessoa não te dá oportunidade nem de abrir a boca para dizer. Porque só de ouvir o nome do Senhor Jesus, ela já fica repugnada, não sei se é essa a palavra. Ela já fica assim. E existem diversas pessoas assim. Não é uma nem duas, a gente vai cruzar com algumas pelo nosso caminho. E aí a gente se dedica muito em querer a salvação do nosso filho, do pai, da mãe. Mas e essa pessoa que está lá, escarnece o nome do Senhor Jesus, que não quer saber, que não quer ouvir? O que a gente faz em relação a isso?
preguei, ela não ouviu, então eu deixo para lá. Em Mateus 22, 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Apocalipse 20, 10, diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, aqui nos mandamentos do Senhor, diz para amar o próximo como a ti mesmo. Você se imagina vivendo num lago de fogo e enxofre, sendo atormentado para sempre? Você abriria a mão da sua salvação e falar: não, deixa, eu não estou conseguindo, então deixa para lá. Eu vou para o lago mesmo. Já passou isso pela tua cabeça? Pela minha, não. Porque por mais falho que sejamos, quando a gente pensa no lago de fogo e enxofre, a gente fala: é eterno. O inferno é eterno. É para sempre, não acaba. Não tem fim, não tem uma pausa. É uma tormenta eterna. Então a gente quer aquela vidinha do nosso próximo se convertendo para o Senhor, e aí nós vamos nos alegrar, vamos chorar e vamos servir a Deus juntos, mas e as outras vidas? Quanta coisa tem acontecido, quantas pessoas passaram pelo nosso caminho que nós desistimos. Desistimos. Porque ele não quis não ouvir. Ah, ele não me ouviu, então deixa para lá. Não, deixa, ele não quer saber de Jesus. E aí a gente vira e continua andando como se nada tivesse acontecido. Mas não seria nossa missão batalhar por essa vida? Na palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quantas vezes o inferno bate o pé e a igreja que cai? Nós é que temos que chacoalhar o inferno, roubar as almas de lá, pegar as almas e trazer para o Senhor. E isso nem sempre é ficar lá na porta ou ficar na orelha da pessoa. Jesus, 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 Jesus o tempo inteiro. Não é isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de batalha espiritual. Porque tem um monte de gente que não quer saber de Jesus, mas que passou pelo teu caminho, então vira uma responsabilidade tua. Porque nós não erguemos a mão e dizemos que somos servos do Deus vivo. Então eu, como servo, o que eu tenho feito? Nada. Eu tenho que orar por essa vida. Eu tenho que jejuar por essa vida. E se eu estou buscando uma bênção material ou algo, ou qualquer outra coisa para mim, eu tenho que ter a mesma importância, eu tenho que ter o mesmo esforço em orar para que aquela vida seja salva. Aleluia. Eu tenho que ter esse mesmo gás, essa mesma sede. Porque é muito bom eu ter um carro, é muito bom eu ter uma casa, um sapatinho novo. Mas é uma festa no céu quando uma alma se converte. Festa no céu. E o que nós temos feito? Irmãos, isso é sério demais. Quando eu cheguei lá do cemitério, depois de enterrar o meu pai, a gente fica meio baqueada assim, mas aí eu falei, vamos orar, e a gente deu as mãos e começou a orar. E a primeira coisa que veio a mim foi: obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, porque hoje a salvação chegou na minha casa. Eu poderia estar aos prantos se eu soubesse que meu pai não conheceu Jesus, que ele ia sofrer para sempre. Ia doer tanto, ia doer todos os dias. A morte já é tão difícil, não é? A morte já é você nunca mais poder ver, nunca mais poder abraçar, tocar, conversar. Você não pode mais dar nenhum conselho, você não pode fazer mais nada. Acabou. Ou sobe ou desce, não tem o meio termo.
E aí eu fiquei tão grata ao Senhor Jesus. E eu falei, Deus, obrigada. E eu comecei a repensar na minha vida, naquela noite. E todo o caminho que eu tive que percorrer para conhecer Jesus, para que a salvação fosse também pela vida do meu pai. E olha como o Senhor Jesus, Ele é perfeito. Mas assim como a vida do presbítero Antônio, irmãos, tem um monte de outras vidas por aí. Vida que desistimos pelo caminho. Tem uma pessoa que sempre conversa comigo lá no brechó. E sabe uma pessoa que dá uma canseira na gente? Passa o dia lá, só reclama da vida. E eu já me cansei dela, diversas vezes. A ponto de falar, ai Deus, deixa ela para lá. Olha como isso é grave. Porque ela não conhece Jesus. Às vezes que eu falo, ela fala, isso é bom para você. Mas é uma vida que Deus colocou na minha frente. É uma vida que sempre que precisa de socorro, lembra de mim, manda mensagem. Vai lá e passa o sábado lá, atrapalhando o meu trabalho? Aos meus olhos carnais pode até ser, mas e no mundo espiritual? É uma alma sedenta, uma alma que está pedindo socorro de todas as formas. É uma alma que está gritando, sedenta, com fome, cansada. E por isso que ela vem para perto de nós. E eu não consigo convencer ela com um argumento, colocando a mão na cabeça dela. Então o que eu tenho que fazer por ela? Eu tenho que batalhar pela alma dela, espiritualmente. Para que os inimigos que estão ali sobre a mente, sobre toda essa situação, saiam e ela possa se render. Aleluia, Jesus. O inferno é sério demais. Assim como a gente fala o tempo todo da salvação. E de subir aos céus e viver num gozo eterno. Que é nos dar paz, nos dar esperança, é o que nos faz conseguir caminhar, é o que nos faz vir aqui sempre. Isso é lindo, é perfeito, e nós temos isso para nós, em nossas mãos. Mas temos que nos esforçar para o reino dos céus e a tomada força. Mas além do céu, que é eterno, existe um inferno eterno. Eu vi, nesse tempo no hospital, as pessoas que têm um propósito de ir lá orar pelas pessoas. E eu nem sabia, eu já tinha escutado falar, mas eu nunca tinha convivido com isso. E lá tinha um senhor, gente, um senhorzinho bem velhinho. Ele já deve ter 80 e todos anos, mas toda terça-feira ele estava lá. E a oração dele tocava tanto meu coração, porque ele usava palavras tão lindas para falar do Senhor Jesus. Para se colocar na presença do Senhor Jesus, para iniciar a oração. E ele poderia estar descansando, ele já deve ser aposentado. E toda vez ele ia lá, e ele nem lembrava do caso do meu pai. Toda terça-feira eu tinha que contar de novo. Mas ele tem essa missão de toda terça-feira ir lá no Hospital Mandaki, passar em vários quartos, correr risco de contaminação e orar por todo mundo. E o que nós temos feito? Eu estive numa clínica de recuperação de dependentes químicos. Eu fui visitar um amigo. E quando eu cheguei lá, quando eu comecei a chorar, obviamente, eu pensei que eu poderia ter ido para lá também. Mas o Senhor Jesus me resgatou antes. Mas eu tenho amigos que passaram 12 anos no crack. Eu tenho amigos que tiveram as vidas destruídas, que hoje têm 30 anos e não tem nada. Mas esse meu amigo, ele foi por essa clínica, que, para a glória do Senhor Jesus, é uma clínica evangélica, onde as pessoas têm a missão de resgatar as almas aí. Elas vão e arrancam as almas do inferno. E levam. E lá tem 3 cultos por dia. O meu amigo está lá há 9 meses. Quando ele começou a falar comigo, eu fiquei envergonhada. Porque ele tinha argumento o tempo inteiro. E ele fala do Senhor Jesus de uma forma. E ele sabe
a palavra inteira. Em tal versículo diz isso, em tal... E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, até ontem esse rapaz, ele não era nada, mas ele encontrou a salvação. Ele encontrou a salvação. E ali tinha mais de 100 rapazes que encontraram o Senhor Jesus. E teve batismo naquele dia. E se tem uma coisa que é maravilhosa de ver, é você ver uma vida morrer e nascer de novo. E eu fiquei ali olhando tudo aquilo, irmãos. Eu me senti tão impotente. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Porque uma vida que passa o dia ali conversando comigo e reclamando, eu já não aguento. Imagina você lidar com uma pessoa dependente químico, dependente do álcool. Imagina, irmãos. E vocês precisavam ver a carinha daqueles rapazes se entregando ao Senhor. Não era uma fachada, não era uma coisa robótica, sabe? Não era uma coisa que estava fazendo por fazer. Era entrega. Mas para haver aquela entrega, houve um monte de outras vidas que se dispuseram a orar, fazer relógio de oração, a ir lá atrás deles com carro, a levar um prato de comida, a falar com gentileza, com amor. Porque não é pegar e tirar de lá e levar contra a vontade, não é assim. E aí Deus me colocou nesses 2 meses no meio de todas as situações. E eu, Carla, me senti muito incomodada. Porque as poucas vidas que vêm até mim, naturalmente, eu não estou falando para a gente sair, fazer um exército aqui e sair pela rua gritando, fazendo nada, não. São coisas pequenas. São vidas que Deus coloca perto de você. E você tem a oportunidade de falar de Jesus ou não. Mas são vidas que estão sobre sua responsabilidade. A semente está na tua mão. E o que você tem que fazer com essa semente é fazer ela florescer. Mas quem faz ela penetrar no coração é só o sangue. Então, irmãos, é jejum, é oração. O fim está próximo. Jesus está voltando. E aí vai acabar. Não vai ter mais oportunidade. E as pessoas vão para o inferno para sempre. Eternamente. Então, se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não posso, em hipótese alguma, desistir de ninguém. Por pior que seja a pessoa, por pior que seja a situação, por mais difícil que ela seja, eu não posso desistir. O pastor disse agora há pouco, não resista. Então, eu repito aqui, pelo Senhor Jesus, não resista a obra que o Senhor tem na sua vida. Não resista a ser instrumento do Senhor Jesus. Não resista em se dispor a fazer a obra. Não resista. Ore ao Senhor Jesus e peça graça, peça discernimento. Quando... Aleluia, Jesus. Que hoje, quando a gente for orar, a nossa oração tem um direcionamento diferente. Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida? Mostra a tua missão em mim. Porque não é possível, meus irmãos, que nós estamos aqui para viver pedindo coisa para mim, coisa para você, coisa para o meu irmão. Não é só isso. Não é só isso. Existe uma obra maior, é um exército, é batalha, é guerra, é tudo isso. É muito sério. Aleluia, Jesus. É sério demais para a gente tratar de qualquer jeito. Em 10 anos que eu estou na presença do Senhor, quantas almas eu trouxe? Quantas almas? Para quantas pessoas eu falei do Senhor Jesus? Para quantas pessoas eu orei e batalhei? Eu fico envergonhada, porque eu desisti de muitas vidas no meio do caminho. E o Senhor Jesus, pelo menos comigo, já teve esse cuidado de me mostrar, olha lá a sua semente. Eu trabalhei com uma mocinha em que eu tive a oportunidade de ir falando pouquinho com ela. E muitos anos depois, eu vi que ela era convertida.
Uma moça que vivia no funk, vivia na vida. Sabe, eu fui um instrumento do Senhor a conduzir aquela alma para o céu. Isso não tem preço. E isso deveria ser a coisa mais importante da nossa vida. Porque vir aqui, sentar e buscar por nós mesmos é fácil, né? Aleluia. Na palavra do culto de consagração, o pastor Eduardo falou sobre Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Lá no 17. E Ananias foi e entrou na casa. E impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se, foi batizado. Perceba aqui a importância do nosso irmão Paulo. É importante, todo mundo fala de Paulo, mas houve um pequeno instrumento entre o Senhor, que o foi pessoalmente, e Paulo. Foi Ananias. Alguém que estava com os ouvidos atentos e pôde ouvir o Senhor o chamar e dizer: eis-me aqui, para poder cumprir aquilo que o Senhor tinha começado. Você, meu irmão, é um Ananias. Eu sou um Ananias. Todos nós somos pequenos instrumentos. E de pouquinho em pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo a obra do Senhor Jesus. O que a gente não pode é ficar adormecido na presença de Deus. Ficar aqui acomodado, fazendo só para mim, só para você. Ananias podia sentar lá no sofá dele, no sofá, não, em qualquer outro lugar, não sei se tinha sofá naquela época. Ele poderia estar lá, irmãos, servindo a Deus e quietinho lá no canto dele. E quando o Senhor Jesus fosse procurar, ele não ia dizer: eis-me aqui, porque ele não estava atento. O que nos faz estar atento, ligado, para ouvir a voz do Senhor Jesus, é a consagração. Então vamos nos consagrar, clamar ao Senhor que nos mostre nossas missões. E vamos fazer. Quando eu falo de missão, não é ir para a China, para a Ásia, para a África. Aqui no interior tem um monte de gente necessitada, no Nordeste, mas do lado da sua casa tem um monte de gente precisando de Jesus também. No ônibus, as pessoas que você cruza pelo caminho, no seu trabalho. Não precisa ir longe. Quando se usa esse termo missões, ai, nossa, parece que é para você sair correndo o mundo com a bandeira do Brasil nas costas. E não é isso. Não é isso. É você levar. Todos nós somos missionários da palavra. Todos nós. Nós somos instrumentos para conduzir a palavra aos corações. Aleluia, Jesus. Então, se a festa no céu, cada vez que uma alma se converte ao Senhor, se entrega ao Senhor, logo, cada vez que nós somos usados como instrumentos, isso é uma adoração ao Rei. Ele recebe como adoração cada vez que você fala do nome dele. Cada vez que quietinho no seu quarto, você se prostra para orar por uma vida que ainda não o conhece. É uma adoração para o Senhor Jesus. Porque ele não morreu só por mim, nem só por você. Ele morreu por todos. Todos. Aleluia, Jesus. Então, que a mesma inquietação que o Senhor Jesus colocou na minha vida, eu desejo que haja a mesma inquietação na vida dos meus irmãos amados, na vida da minha igreja. Que a mesma inquietação. Que hoje, certamente, você deve ter se lembrado de alguém que você desistiu pelo caminho. Então, hoje é dia de retomar. Eu vou orar por essa vida que eu me lembrei. O Márcio deve ter vidas que ele se lembrou. E cada um de nós aqui. E imagina se cada um de nós, apenas uma alminha, 2, 3. Aí essas outras almas vão orar por outras. E nisso, o reino dos céus vai se alegrando e festejando. E o Senhor Jesus, sendo louvado, derrama a alegria dele sobre nós. A alegria do Senhor que é a nossa força.
E eu agradeço a oportunidade maravilhosa que o Senhor Jesus me dá de compartilhar e de viver tais coisas. E eu louvo ao Senhor Jesus e as palmas são para o Rei.